certo? Não chega a essa população. Então a gente precisa estar discutindo isso, o que significa esse crescimento. Nós queremos transformar esse crescimento em desenvolvimento para os trabalhadores e para a população de Pernambuco. E como é que nós queremos fazer isso? Através da distribuição dessa riqueza efetivamente. Queremos que essa população tenha acesso à educação de qualidade. A saúde, a gente sabe que está um desastre. Dinheiro existe, mas não é priorizado. As pessoas, apesar de ter mais hospitais e mais UPAs, não significam um melhor atendimento, certo? Nós temos também um transporte de péssima qualidade. Isso tudo poderia ser melhor redimensionado com esse crescimento que o governo tanto propala. E a gente não tem isso na realidade, né? Nossos jovens estão morrendo na estrada, assassinados. Foram 4.000 assassinatos no ano passado, e a nossa juventude sendo sacrificada porque a maioria dos assassinados foram na faixa etária de 18 a 25 anos, certo? Então nós queremos discutir aqui que programa é esse, que desenvolvimento é esse, que crescimento é esse que o Eduardo fala, mas que as pessoas continuam desempregadas, são 400.000 pessoas desempregadas no estado, e a gente não tem um projeto efetivo para incorporar esse conjunto de desempregados. A metade da população pernambucana ainda vive de Bolsa Família. Isso significa o quê? Que nós temos uma população que não consegue se alimentar todos os dias, porque Bolsa Família é R$ 130 por mês. Se as pessoas não conseguem sobreviver com 510, imagine com 130. Então temos que ter uma política. E sem falar que esse crescimento de swap é um crescimento que ocorre sob profunda exploração da classe trabalhadora. Temos um ritmo de trabalho intenso, 60 horas por semana, quando a Constituição determina 44 horas de trabalho, e temos também um dos piores salários. Apesar de que, se você está em zero, vai ganhar 510, né? Para muita gente, acho que isso é um salto importante, ou 700. Mas acontece que é a metade do que ganha no Sul, no Rio de Janeiro, certo? E está trabalhando num ritmo muito maior, se acidentando todos os dias. Esses dados não aparecem nos guias do governo. Mas eu estive em Ponte Cavalho conversando com um trabalhador de swap, e ele disse, olha, todo dia se acidenta alguém em swap. E as pessoas vão para a clínica lá que mascara a informação para não aparecer como acidente de trabalho, e fica lá dentro da empresa fazendo nada, mas fiscalizado para não denunciar e não aparecer a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então é sobre esse quadro que está acontecendo esse crescimento. E a hora de trabalho em swap é em torno de R$ 9,00, quando no Sul está em torno de 35, certo? Então a gente precisa rever isso aí e modificar essa lógica, colocando efetivamente a serviço do crescimento e do desenvolvimento dos trabalhadores de Pernambuco. Boa noite, Gisele Andrade. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite, é sempre bom estar aqui de volta numa casa que me acolheu tão bem por tanto tempo. E hoje debatendo aí com o candidato Jair Pedro as suas propostas. Eu vi que o senhor falou aí em questão da saúde, era sobre esse ponto que eu queria abordar. E em questão aos trabalhadores, né? Que a gente sempre vê que alguns profissionais dessa área não estão dispostos a trabalhar nas unidades públicas e os que trabalham, às vezes, estão insatisfeitos e prejudicam o atendimento ao público, e quem sai prejudicado é o povo que precisa de atendimento. Se o senhor for eleito, o que é que o senhor pretende para melhorar, para estimular mais esses trabalhadores da saúde no nosso estado? Gisele, boa noite. Obrigado pela pergunta. Eu sou servidor público da saúde há 20 anos, né? Portanto, esse é um tema que eu fico muito tranquilo em responder. Conheço por dentro. Então, veja, eu estou há 20 anos enfrentando esses governos que estão aí dizendo que vão melhorar a saúde e que a saúde só faz piorar, apesar de construir novas unidades. Nós estamos dizendo, nós precisamos investir em prevenção. O centro da nossa política é a prevenção. Então, imagine, o IMIP lança uma pesquisa, mais ou menos nos anos 90, mostrando que 80% das doenças são decorrentes da desnutrição, da fome. Nenhum governo aí está discutindo isso. Se você quer evitar problemas de doença, uma das primeiras coisas que tem que ter como medida é impedir que as pessoas passem fome.
Então a gente tem pessoas na rua pedindo esmola, temos várias crianças que não se alimentam, certo? Porque isso tem a ver com a baixa imunidade. Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem caso de sarampo e nenhuma necessidade de vacinação de sarampo. Por quê? Porque sarampo é uma doença decorrente da desnutrição, certo? Quem se alimenta bem não tem problema de sarampo. Essa é uma discussão que a população muitas vezes não percebe. A questão do saneamento básico é um outro problema muito grave, porque verminose é um problema de você não ter o saneamento. Então nós queremos investir pesado em saneamento. Por quê? Se eu passo um medicamento para uma criança que está com verminose, e ela vai voltar de novo para aquele esgoto, para aquela casa que não tem nenhum tipo de saneamento básico, ela vai adoecer de novo, volta para o médico passa um medicamento, ele volta de novo. Então é uma coisa que a gente não... é um ciclo que não se resolve. Então o governo não está falando também de sanear Pernambuco, e nós temos que fazer isso urgentemente. Então a nossa medida é prevenção. Acidente é um problema que nós temos, os jornais estão anunciando uma epidemia de acidentes, porque não há nenhuma política de proteção ao trabalhador. Nós queremos investir. E por fim, queria dizer uma coisa, Gisele, que para mim é muito grave, é que os trabalhadores da saúde estão adoecendo no trabalho, pelo ritmo, pelos baixos salários, muitos trabalham 2, 3, 4 empregos, certo? E o governo não consegue reajustar os salários. Pega 110 milhões e gasta por ano com publicidade, vai gastar 1,5 bilhão com a cidade da Copa, certo? E as pessoas adoecendo no trabalho e muitos estão se suicidando. Isso é um dado da realidade. Muitos dos trabalhadores da saúde estão trabalhando tomando remédio controlado. Então, nós precisamos urgentemente ter uma política que coloque a saúde como prioridade. E quais são as nossas propostas? Primeiro, acabar com a privatização na saúde. Nós achamos que o Estado de Pernambuco não pode mais estar transferindo dinheiro público para o IMIP. Não pode mais estar transferindo dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia. Não pode mais estar transferindo dinheiro para a Fundação Maria Lucinda. Vamos acabar com essa festa e com essa farra do setor privado na saúde pública. O Santa Joana, o Hospital Português e outros hospitais grandes cresceram com o desvio de verba do dinheiro da saúde pública. Nós vamos fechar a porta da rede complementar. Porque se você vai precisar fazer um exame de laboratório, fazer no setor privado é um absurdo. O Estado tem condições de bancar isso. Nós podemos e vamos fazer PSFs em todo o estado de Pernambuco, com médicos bem remunerados, no quadro, fazer concurso, porque hoje o governo criou mais um mecanismo de não fazer concurso, colocando através das OS, que é contrato por CLT. Então, quebra a estabilidade, remunera mal e não cria plano de carreira para que esses servidores possam ter trabalhos dignos. Então, a saúde para nós vai ter uma outra lógica, não vai ser a do lucro. Achamos um absurdo se ganhar dinheiro nesse país e nesse estado em cima da saúde e da doença das pessoas. Então, vamos acabar com essa lógica do lucro. Então, o primeiro decreto nosso é acabar com as privatizações e fim de verba pública para o setor privado. E controle social. Todas as políticas que o Eduardo Campos implementou no Estado, junto com Jarbas, foi passando por cima dos conselhos de saúde, desrespeitando os conselhos de saúde, que é uma lei 8080 e 8142. Então, a gente precisa respeitar os conselhos que disseram que não se aplicaria OS na saúde, mas mesmo assim o governo implementou. E 2 anos que Eduardo não presta conta da saúde ao Conselho Estadual de Saúde. Não sei se você sabia disso. Mais uma pergunta do Lucimar Almeida, segunda rodada aqui de perguntas para os jornalistas convidados. Vamos lá, Lucimar. Eu queria aproveitar ainda o gancho ainda da pergunta da nossa colega anterior, que é dentro da área da saúde, e saber qual vai ser a principal proposta, né, voltada mesmo para a saúde com relação ao interior do estado de Pernambuco. Porque fala-se muito hoje, assim, comenta-se, há uma propaganda muito grande com relação à melhoria da saúde na nossa região metropolitana. Mas, por um lado, comenta-se muito que ainda não melhorou muito ainda a saúde. A saúde realmente precisa melhorar mais ainda. Mas observa-se que toda a mudança que há hoje na saúde, ela gira em torno da região metropolitana do estado de Pernambuco. Então, qual seria a proposta do candidato com relação ao restante do estado, né? Já que o Grande Recife, a região metropolitana, ela já está bem servida, como a gente pode até ver pelo
pela propaganda hoje feita hoje na televisão, né? Lucimar, mais uma vez a tua pergunta tem um outro foco. Recife é o terceiro polo médico do país. Isso. Terceiro polo médico. Mas esse polo médico fica concentrado na capital. Daí você constatar, e Jarbas fez isso no seu guia, a vinda de pessoas de Petrolina para o centro do Recife para marcar uma consulta médica, porque lá no seu município não consegue resolver. Eu estava numa rádio dando uma entrevista e um jornalista de Salgueiro começou a questionar também isso, qual era a política para a gente resolver esses problemas. Olha, primeira questão, o problema não é médico, médico nós temos suficiente para atender nossa população. A maioria dos municípios contratam os médicos com salário precários e contratos precários, não é concurso público para fixar o médico ali. Temos muitos médicos que são do interior, inclusive. Vêm para o Recife, para a UPE ou para a Universidade Federal de Pernambuco para se formar e voltam para seus municípios, mas não pode continuar lá porque não tem como se fixar. Então, nossa política é criar mecanismo de prevenção, o que significa investir em saúde básica, em atenção básica, colocar os PSFs avançados em todos os municípios e em todos os bairros, com profissionais bem remunerados, com carreira e no quadro e com